Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar aqui de alguns assuntos um tanto quanto espinhosos, mas que abordam as guerras e principalmente as mudanças que estão ocorrendo no nosso planeta. O que as experiências de quase morte falam sobre isso? O que as experiências fora do corpo ressaltam sobre o momento de transformação no qual estamos nos metendo? Para onde é que a Terra está indo? Então, o vídeo de hoje não é para falar de nenhum relato, mas sim para trazermos alguns conteúdos para a reflexão e para o conhecimento, para que você use essas informações como uma forma de entender todo esse processo que está ocorrendo, mas não do ponto de vista apenas físico-humano, mas, sobretudo, do ponto de vista ou da abordagem de outras dimensões. E isso que é o ponto-chave da nossa live aqui, surpresa, tá certo? Agora, se você se interessa por temas que falam sobre a vida após a morte, experiência de quase morte e assuntos relacionados à expansão e evolução da consciência, então não perca tempo, se inscreva no canal, porque assim você vai ser avisado das lives, assim você vai poder receber vídeos novos cada vez mais e de uma forma geral você vai poder ficar cada vez, vamos dizer assim, mais reflexivo, mais crítico em relação a si mesmo, em relação aos outros, mas de uma forma positiva e mais embasada. Dá uma olhada nos vídeos aqui do canal porque aposto que muita coisa vai acrescentar para você. Bem, se você tem interesse de partir logo aí para o nosso tema de hoje, eu peço que você adiante esse vídeo aí para aos 6 minutos, se você obviamente não está na live. A partir dos 6 minutos eu vou começar aqui a falar o ponto principal dessa mudança do planeta a partir de outras dimensões. Antes disso, eu gostaria de pedir que você curta o vídeo, porque cada curtida ajuda na divulgação desses temas que são prioritários para que outras pessoas também vejam. E o algoritmo hoje ele valoriza muito as curtidas. Então, curta esse vídeo e ajude, se puder, nessa nossa divulgação desses temas pela internet. Bom, se um outro convite aqui antes de iniciar o tema propriamente dito é, se quiser se torne membro aqui do canal, ao lado do botão de se inscrever tem o botão Seja Membro, onde temos vídeos exclusivos, lives exclusivas, para que justamente as pessoas possam... Por que é live exclusiva? Para que as pessoas possam treinar sair do corpo a partir de técnicas. Então, se você já conhece o assunto, se você tem interesse nesse tipo de experimentação pessoal, vale a pena. Não substitui nenhum curso, eu não recomendo que ninguém vá aplicando técnicas sem ter um embasamento. Mas se você já estuda o assunto, já estudou, quer retomar e assim por diante, vale muito a pena porque as técnicas são descritas com bastante precisão e detalhismo para que você aplique no conforto aí do seu lar, tá certo? E há vídeos exclusivos com temas mais sensíveis que a plataforma não aceita bem e acaba inclusive penalizando o canal, tá? Acaba diminuindo o canal, o alcance dele assim por diante. Né? Inclusive esse aqui, ó, foi o último vídeo, a último vídeo aqui, para mim foi esse vídeo publicado aqui, foi publicado há um tempo atrás, a gente fala 1 hora sobre esse assunto. E o próximo vídeo que será publicado dentro de muito em breve, esse outro aqui também, dentro da área da sexualidade, que a gente vai abordar aqui os pontos prioritários, tá certo? Então, esses temas não dá para colocar publicamente, por isso que fica na área de membros, ok? Então, mais um convite aí caso você queira. Também estamos aí nas redes sociais, tá certo? Tanto nas principais delas, essas duas principais, com fotos, reflexões e outros conteúdos que também vão acrescentar a você. Então, se você tem interesse, vá lá que a gente vai poder falar bastante sobre isso, tá certo? E assim, pessoal, antes da gente começar aqui o tema propriamente dito, eu gostaria de dizer para todos aí do chat que vocês podem escrever, colocar suas perguntas e o que vocês quiserem, porque diferentemente, não é bem diferentemente, mas se tiver alguma pergunta aí, eu não vou ficar olhando tanto para as perguntas, mas caso tenha alguma que encaixe no que eu estiver falando, eu vou fazer questão de responder vocês e de poder conversar sobre esses assuntos, tá bem? Sempre lembrando que se você quiser também deixar aqui nos comentários do chat a sua cidade, onde você está vendo, é sempre também muito bem-vindo. Caso você nunca tenha escrevido ainda, escreva a sua cidade, onde você fala, porque é muito interessante que em diversas lives a gente
tem abordado aí pessoas de todos os cantos do Brasil e de vários países também. Então, se quiser, fique muito à vontade para poder comentar qual é a sua cidade, onde você está vendo, tá certo? Bom, pessoal, vamos começar então o assunto aqui de hoje, que é o seguinte. Eu quis trazer, em função aí de todo esse processo de guerra que está se iniciando aí na Europa, guerras que, aliás, o planeta nunca ficou sem guerra, vamos dizer assim. Sempre tiveram guerras, conflitos e confrontos, em âmbitos menores, obviamente, mas sempre um processo muito complicado. E é importante se dizer o seguinte, que dentro dessa área, nós chamamos esse processo de belicismo, tá? Então, o que é o belicismo? O belicismo é, até vou colocar aqui o termo, ó. Belicismo é a pessoa que ela é bélica. O que é ser bélico? É a pessoa que é da guerra, a pessoa que ela é agressiva, tem todo um contexto aí de violência, vamos dizer assim. Então, o que é o processo armamentista de armas? É um processo bélico, um processo de guerra. Então, a pessoa, quando ela tem um padrão mental, emocional e energético em relação ao belicismo, isso se manifesta em todas as áreas da vida dela. Então, a pessoa que ela acaba sendo mais agressiva com os outros. Veja, a agressividade é um processo que está dentro do belicismo, a agressividade negativa, estou falando, tá certo? Porque sim, existe agressividade até positiva. Eu estava até falando a questão dos membros, dentro da própria sexualidade. Se a pessoa não tiver um nível de agressividade dentro do sexo, por exemplo, né, como é que então não acontece direito. Então, assim, existe um processo que você pode ser enérgico, você pode ser posicionado, que a princípio para o outro pode parecer agressivo, mas não é. É um processo de posicionamento. Mas o belicismo não, é aquela agressividade doentia, desnecessária, que extrapola todos os limites e que faz as pessoas, inclusive, terem essa sede de sangue, sede por matança e assim por diante. E infelizmente o nosso planeta ele está repleto de pessoas assim. Aliás, a gente pode até perguntar qual é o seu nível de belicismo. Você já é uma pessoa antibélica? Já é uma pessoa pacífica? E quando eu digo pacífica, não é uma pessoa só que é da chamado paz e amor no sentido mais até boboca da palavra, culturalmente falando. Não. A pessoa pacífica é a pessoa que de fato ela é anti-agressiva, ela é contrária ao processo da guerra, mas não de forma violenta, nada nesse sentido. Ela não é agressiva contra a guerra, entende? Porque muita gente é contrária, mas sabe, faz conflito, faz confronto, tudo em nome da paz. Então, o antibelicismo, ou o pacifismo, é um processo muito sério. Se a gente for olhar na história da humanidade, olha só que coisa interessante. Desde os primórdios, a natureza humana já tem um quê de destruição. Se você olhar, por exemplo, onde o ser humano chegou nas eras primitivas, lá atrás da nossa história, onde o ser humano colocou o pé, ele destruiu a fauna e a flora. Se você olhar, por exemplo, historicamente falando, como um exemplo, a Austrália era um continente, né, riquíssimo de animais, de tudo, de tudo. Foi o ser humano conseguir chegar lá nos primórdios que pronto, toda a natureza ali foi transformada, animais foram dizimados, espécies foram extintas e assim por diante. Então, é claro, é fácil falar hoje que nós somos contrários à guerra, nós somos contrários à matança, nós não somos mais bélicos, mas na nossa origem, na nossa essência, o processo civilizatório do planeta incluiu esse tipo de coisa. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo justificar, dizer que a guerra é um processo que faz parte da nossa natureza? Não é justificar, mas ela faz parte, infelizmente, o que denota o nosso nível de falta de maturidade, a nossa imaturidade, os nossos grandes gargalos enquanto civilização, enquanto consciências em evolução. Consciências em evolução. Portanto, a guerra ela nunca é uma solução, ela nunca é um processo que não faz parte, está tudo bem. Não. A guerra é um processo doente, um processo terrível. E olha só o que está acontecendo agora nesse processo entre Rússia e Ucrânia. Não é só por questão de gás, é também questões ideológicas, questões de poder.
tá certo? A Rússia tem que... A Ucrânia, se ela perder a Ucrânia, né, o Kremlin vai ter grandes problemas ali do poder para o próprio Putin se manter. Então, quando uma guerra é colocada, é um processo, há todo um contexto, mas que ainda assim não justifica. A guerra é sempre a barbárie, é sempre mortes traumatizantes, é sempre um contexto terrível que a gente chama de interprisão. Interprisão o quê? Kármica, ou mesmo grupo kármica. O que é essa prisão? Né? Por que essa interprisão? Você cria um nó ou uma situação mal resolvida em relação àquele povo, ou em relação àquelas pessoas. Então pensa um soldado, por exemplo, que durante a guerra entra, mata civis, ou mata mesmo outros militares, não importa, né? O adversário. Todo o processo de assassinato é complicado. Quando você sai do corpo, quando você tem experiência de quase morte, ela está abarrotada de ex-soldados, de pessoas da guerra, sejam elas as vítimas, sejam elas os algozes. O que mais tem por aí são dimensões, ou são colônias, ou né, cidades espirituais, como alguns chamam. Nós chamamos de comunidades extrafísicas. Esses locais que eles são reais, tá? Não é lucubração, não é fantasia, não é nada imaginativo, não. Se você sair do seu corpo, você vê esses locais cheios de gente ali, ainda achando que está o corpo dela mutilado, que ela está sofrendo com o processo da guerra, que ela está absolutamente, às vezes, sabe o estado catatônico, ela está totalmente paralisada, totalmente fora de si, em função do que aconteceu. Então, a guerra não se justifica por quê? Porque ela é a barbárie, ela é a loucura, a insanidade própria. Não é à toa que essas comunidades inferiores, que essas comunidades doentias que existem, né, em outras, além da dimensão humana que se percebe nas experiências de quase morte, que essas comunidades, esses seres doentios que lá estão, também incentivam, patrocinam e até mesmo fazem de alguma forma certas guerras acontecerem. Claro que tem a vaidade, tem o ego, tem o orgulho humano, mas ainda assim há um papel fundamental e primordial dessas comunidades extrafísicas doentes inferiores, atuando em pessoas incautas, em pessoas bélicas, que no fundo gostam da guerra, gostam de ver o circo pegar fogo, elas nem conseguem esconder a paixão que elas têm por esse tipo de violência, por esse tipo de situação. Então, a pessoa fala, eu não gosto de guerra, eu não gosto de nada nesse sentido. No entanto, você vai ver, a pessoa adora um jogo de videogame que ela atira nos outros, que ela tem que matar, missões que envolvem conquistas, dominação e coisas assim. Mas eu não estou na guerra. Ok, você não está. Mas a tendência, a predisposição ao belicismo está aí. Certo? Ou você acha que uma pessoa não é bélica, mas ela adora um videogame onde ela tem que atirar nos outros? Agora, e pessoas que adoram um jogo de videogame assim? Tem muitas? Nossa! Se bobear, os jogos mais populares, os games mais populares são nesses estilos. E isso está evidenciando o quê? Essa raiz violenta, agressiva da nossa humanidade que ainda é imatura, que é patológica, que está doente. Está se tratando, está melhorando? Sim, mas ainda tem um componente de maturidade muito forte. Então, o processo da interprisão, como eu estava falando, é isso. Você matou, você foi morto, pode ser que crie um laço kármico ali que vai se demorar às vezes vidas e mais vidas para ser pago, para ser retratado. E olhe lá. Então, uma pessoa que mata várias, mas me mandaram matar, eu sou um soldado, não interessa. Todo mundo nesse processo tem interprisão, desde a pessoa que aperta o gatilho até aquele que mandou você apertar o gatilho, até o líder que fez esse tipo de coisa. Por isso que um líder, ele tem que ter muita maturidade, porque ele pode tanto elevar uma população, como ele pode criar uma interprisão com milhões de pessoas ao redor. Um ligado ao outro, tudo pelo processo de poder, de dinheiro, de ganância e desse traço terrível, tenebroso chamado belicismo. Então, consciências bélicas estão em todo lugar. Se você está me ouvindo, você está bravo comigo, se você ficou
fulo da vida, como se diz, olha lá. Isso também é processo de belicismo. Isso é processo de atacante, de gente que está ali de alguma forma fazendo alguma manifestação agressiva só porque pensam contrariamente a ela. Quantas pessoas, por exemplo, vê um tema aqui, ou vê um vídeo aqui no canal que elas não gostam e elas desejam pior para mim, ou pior para outras pessoas em outros canais ou em outras situações. Então, o pensamento negativo, quando endereçado ao outro, aquele sentimento de, sabe, de negatividade, até certo ponto isso tem um processo de raiva, de mágoa e, portanto, de belicismo, esse traço que é tão sorrateiro e tão terrível. Agora, existe um processo também que eu gostaria de comentar com vocês, que é o seguinte: dentro dessa questão de guerra, de matança, existe um ponto também, na verdade, uma síndrome no qual muitas dessas pessoas estão inseridas, que é o que nós chamamos de ectopia afetiva. Ou melhor dizendo, o termo aqui, síndrome da ectopia afetiva. Então vamos entender com calma. O que é ectopia? Ectopia afetiva quer dizer os afetos equivocados, os afetos deslocados, os amores errados. Entende? As imaturidades afetivas. Então, o que é essa síndrome? São aquelas pessoas que, pelas suas condições, pelos seus traços pessoais, pelo nível de maturidade, de evolução que a consciência dela tem, ela pode ser apaixonada por coisas, por exemplo, que são negativas, que só fazem mal a ela, só fazem mal aos outros. Então, a guerra, por exemplo, pode ser uma ectopia afetiva. A pessoa ela tem paixão. Paixão, veja bem. Ela tem um certo, sabe, um frisson por guerra. Seja em videogame, como eu disse, seja em filmes, seja, sabe, nossa, como eu queria ser da Idade Média para estar lá, né, guerreando com uma armadura medieval. Olha esses festivais que tem na Europa, por exemplo, que o pessoal faz lá para reviver a Idade Média. E a pessoa fica lá fazendo duelos de espada, duelos de cavalo. Nossa, a pessoa, sabe, ela adora um processo de guerra. Tem muitos americanos, por exemplo, que eles revivem as guerras internas ou outras guerras e ficam lá, nossa, olha só, a guerra civil. E eles vão lá e criam, o pessoal se fantasia, faz a encenação de guerras passadas. Então, olha o processo bélico, síndrome da ectopia afetiva. Veja bem, guerra, matar os outros, dominar, isso tem a ver com evolução, tem a ver com a própria espiritualidade, como alguns falam, tem a ver com o processo de fraternidade, com o avanço da nossa consciência para degraus mais elevados, avançados? Não. A guerra é coisa baixa, é vil, sabe? É canalha, é assassina, é agressiva, é pressionadora e dominadora. Guerra não tem nada de positivo. Então, como é que uma pessoa pode gostar disso? E tem. As pessoas gostam, as pessoas amam de guerra. Eu não amo de guerra, mas eu gosto de arma. Síndrome da ectopia afetiva. Tem pessoas que ficam lá lustrando o revólver, limpando. Mas eu gosto de espada, eu não gosto de arma de fogo. Arma branca, não interessa. Síndrome da ectopia afetiva. Ou você acha que uma espada ninja, por exemplo, ou medieval, seja qual for o estilo da espada, ela foi feita para quê? Para cortar salsicha? Para cortar legume? A arma foi feita para quê? Para ferir, para matar. Então, uma pessoa que tem aquela coleção de armas e que ela vai lá e vai no clube do tiro e atira, sabe? E ela, não, eu tenho umas facas que eu guardo aqui, se alguém chegar, eu meto na barriga da pessoa e não sei o quê. Olha só, a pessoa é apaixonada por arma, apaixonada por um objeto que foi feito não para ajudar os outros, para um processo assim. Veja, ter segurança é importante? Claro que é. A gente ter pessoas para cuidar porque a cidade, a gente tem como viver sem policial, sem arma, sem pessoas que cuidam daquilo, tá? Mas veja, uma coisa é segurança em prol dos outros, outra coisa é a pessoa que é tarada por arma.
que sabe que ela tem um fascínio por esse tipo de coisa. Ela adora tanque de guerra, ela adora explosão. Então, infelizmente, não temos como viver sem processo de segurança. Mas, será que é você que tem que estar no front? Será que é você que tem que estar segurando uma arma? Tudo tem sua relação de ser. Se você olhar as próprias experiências de quase morte e principalmente as experiências fora do corpo, a gente vê que muitas pessoas que cuidam da segurança das pessoas aqui, hoje, são aquelas que no passado foram algozes, aqueles que assaltaram, que invadiram, que mutilaram. Então, até certo ponto, é uma reparação. Aquele que antes agrediu, aquele que antes invadiu, hoje às vezes está aqui, cuidando, protegendo, fazendo a segurança. Então, tudo tem sua razão de ser, certo? Mas, você tem alguma ectopia afetiva? Você tem um amor deslocado, um amor por alguma coisa nesse sentido? Outra coisa, tem pessoas que amam, por exemplo, o que é outro tipo de ectopia afetiva? A pessoa, por exemplo, defende droga. Não, mas veja, a droga não mata, não. A droga faz bem. Você adora droga? Amor deslocado. Amor errado, amor equivocado. Síndrome da ectopia afetiva. Entende? Não, mas veja bem, o cigarro, eu conheci uma pessoa que fumou até os 100 anos e não morreu. Ah, é? Você adora tabaco, adora cigarro, adora nicotina? Síndrome da ectopia afetiva. Outra pessoa, por exemplo, que está lá, adora caçar, caçador nato. Pega a sua arma e atira no animal. Veja, por que, que alguém sente prazer em ver um animal morrendo ou tá matando um animal? Ele se sente poderoso? Qual que é a sensação de prazer ao caçar um animal indefeso? Ou mesmo um animal selvagem agressivo que seja. Caça. Fora do corpo, nas comunidades evoluídas, a gente vê o pessoal brincando ou se divertindo com caça? Não. Fora do corpo, ou nas experiências de quase morte, a gente vê pessoas evoluídas se divertindo usando algum tipo de droga ou componente similar? Não. Nas dimensões evoluídas, a gente vê conflitos, guerras, dominação? Não. Nada disso. E, no entanto, olha aqui uma outra síndrome da ectopia afetiva na vida humana. A gente vê pessoas idolatrando bandidos, idolatrando criminosos, às vezes até fazendo homenagens públicas a pessoas que têm um processo gravíssimo ali de desvios morais, éticos. Bandidos. Você idolatra, você adora alguém que é bandido? Tem muitas músicas, tem muita cultura musical aí que canta em favor de bandido, em favor daquele que às vezes é um líder da matança ou do tráfico, ou seja lá do que for. Então, as síndromes das ectopias afetivas, eu tenho alguns exemplos aqui, tá? Mas há muitos outros casos que a gente pode enquadrar dentro dessa situação. Todos os vícios, a princípio, seja eles quais forem, de algum modo estão relacionados com as ectopias afetivas. Então, tudo aquilo que você te prende após a morte, que te deixa para baixo, pode ter a ver com isso. Então, o que dá para a gente dizer? Qual é o significado que a gente pode colocar a partir desse processo todo? Que nós somos um planeta ainda inferior, somos um planeta que, como eu já falei algumas vezes aqui, é mais um hospital do que uma escola. Por quê? Em função da nossa emocionalidade infantil, desajustada ou desequilibrada. Você é apaixonado ou apaixonada por alguma coisa que você deliberadamente reconhece como sendo ruim? Porque muitas ectopias afetivas são até inconscientes, a pessoa nem se dá conta disso. Agora, quando é lúcida, quando a pessoa se dá conta, quando ela sabe que aquilo não faz bem, que aquilo é negativo, mas mesmo assim ela se rende, ela gosta, ela se permite com esse tipo de situação, aí já se enquadra no que nós chamamos de autocorrupção, ou seja, as autossabotagens, os autoenganos, a corrupção em relação a si mesmo. Você mesmo se corrompe, você mesmo é o seu próprio inimigo. Você mesmo faz o próprio papel de um algoz.
Então sabe quem puxa o teu próprio tapete? Você mesmo. Você mesmo. Então por que eu estou falando isso? Porque para a gente superar o processo da guerra, primeiro a gente tem que superar também os nossos conflitos internos. Porque para a gente é fácil falar que a guerra é errado, que todo esse processo que está acontecendo atualmente agora na Europa tá equivocado. É muito fácil falar isso. É até politicamente correto. Ok. Mas com quanto a gente tem ainda desajustes, conflitos internos, é importante a gente voltar também a nossa atenção para esse processo. Se a guerra, obviamente, não está oficialmente no nosso país, ou não está no país de você que está nos ouvindo, até porque esse vídeo aqui também é legendado em outros idiomas, é primordial a gente poder primeiro fazer vamos dizer assim, um tratamento pessoal antes da gente poder fazer ou falar desse tipo de situação. Por quê? Porque se a gente for observar, o mundo como um todo ele está passando por uma transformação. E essa transformação inclui também a nossa qualificação. Porque veja bem, quanto mais informação o mundo tem, mais ele acaba exigindo de modo indireto que nós também nos transformemos. Então, uma pessoa que constantemente às vezes é bombardeada por algum tipo de esclarecimento, algum tipo de informação positiva, ela não pode mais dizer, poxa, eu não sabia disso aqui. Ela não pode mais usar esse tipo de justificativo ou artimanha. Ela soube. E querendo ou não, a própria internet, a própria disseminação do conteúdo, livros, né, a própria publicação em massa de obras, revistas e assim por diante, tem trazido certos problemas saudáveis. A gente está tendo mais informação. Claro, conhecimento é diferente, a gente é jorrado por um monte de coisa que às vezes não vai dar em nada. Mas isso força a nossa natureza, inclusive dos nossos princípios mentais, a refletir, a observar, a talvez rever valores. Mas a pessoa, enquanto autocorrupta, enquanto bélica, seja um bélico oculto, sabe? Que nem ela se assume direito, ou uma bélica que até se assume, mas ela não quer mudar, ela gosta do jeito que ela é uma pessoa às vezes teimosa, difícil, sabe, de se renovar. Isso vai criando uma certa dificuldade, mas não tem jeito, não tem um caminho diferente a ser feito. A gente precisa passar por esse processo de transformação, porque a Terra ela está diferenciada, ela exige isso, ela está exigindo cada vez mais de nós. Então, inclusive eu até vou colocar para vocês aqui, eu até me esqueci de colocar a página aqui do vídeo, mas tem um, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre um processo chamado de reurbanização. Então, vou colocar esse vídeo aqui, ó. Entenda, transição da Terra. Ela fala desse processo que nós chamamos então de uma mudança que está acontecendo. Então, como eu falei aqui, a gente vai acabar, o mundo está acabando? Não, não está acabando. Ah, mas e o apocalipse, e o fim dos tempos? A gente não está vendo nada disso. Se você sair do corpo pela sua vontade, ou de forma espontânea, e ir até as dimensões mais evoluídas, você vê que nada está acabando. Nenhum fim está próximo. Muitas pessoas que passam também por EQM, experiência com as mortes, percebem a mesma coisa. O mundo está em transformação, mas não está se finalizando. Ai, mas eu ouvi falar que Jesus vai descer no ano 2000, ou que não sei o quê. Estamos no ano 2020. O mundo não acabou e, o que tudo indica, não vai acabar tão cedo. No entanto, o que está passando? É isso que eu falo nesse vídeo que eu vou abordar brevemente aqui. São essas transformações. E essa transformação nós chamamos de reurbanização. Então veja, o processo de guerra já é até esperado dentro dessa reurbanização. Agora vamos entender o que é isso. Reurbanização. Então pensa um local que ele está fisicamente degradado, está feio, sabe? Não tem estrutura, não tem saneamento básico, um local fisicamente bem precário. Aí, de repente, dá-se dá uma urbanizada, uma reurbanizada. O que você faz? Você coloca muros, você pinta, coloca saneamento, coloca esgoto, você faz tudo.
E aquele local que era ruim, ou que estava assim, muito precário, muito ainda, não vou dizer pobre, porque pobreza não é isso, mas é um local que estava defasado. De repente, aquele local se transforma para algo melhor. Então, é uma urbanização, ou seja, uma reurbanização. Você transforma, reurbaniza aquela área que tanto precisava, ok? Agora, essa reurbanização, ela está ocorrendo nas dimensões extrafísicas. Então, o que já se percebeu? Que desde a década de 50, os seres aí mais evoluídos, que estão aí na hierarquia principal da Terra, que realmente coordena as questões aqui, eles começaram uma limpeza nas dimensões inferiores e doentias do planeta. Porque, ao que tudo indica, a Terra chegou a um limite de patologia, um limite de doença. O que isso significa? Vamos pensar o seguinte: pensa um grupo que lá na Idade Média foi muito unido e eles fizeram as maiores barbaridades. Invadiram, conquistaram, mataram, enfim, né, violentaram de todas as formas as pessoas. E aí esse grupo, ao morrer, estava ali perturbado, mas eram muito afins, e esse grupo então criou-se uma cidade, uma colônia, um local entre eles, onde eles se gostavam, e outras pessoas foram chegando, e foi criando-se então um local ali, cada vez mais encorpado, cada vez mais cheio de consciências, afinizados com aquele padrão daquele grupo que formou aquele local. Porque sim, não existe. Eu sempre falo isso aqui no canal, até nas próprias lives aqui de EQM. Não existe um céu único nem um inferno único, entre aspas. Não existe um paraíso, um céu, ou um local assim iluminado ou positivo. Existem milhares, ou melhor dizendo, milhões deles fora do corpo. Então você pode tanto criar locais inferiores, primitivos, doentios, medianos, mais ou menos, até locais mais avançados, que são bem mais raros. Então esses locais existem, sabe, demais. E após a morte, as pessoas se associam a ele de acordo com a sua afinidade, de acordo com o seu nível de evolução pessoal. Você vai se unindo a esses locais fora do corpo. Olha só. Então, esse grupo que eu falei, que eu dei o exemplo aqui da Idade Média, eles, mesmo que inconscientemente, eles se uniram após a morte, estavam juntos, criaram um local do jeito que eles gostam, com a arquitetura que eles gostam, com a ambientação toda eles conseguem formar através dos pensamentos deles. E aquele grupo às vezes ficou ali, muito tempo, sem renascer, só vivendo ali, interagindo com aqueles que eles queriam às vezes perturbar, atrapalhar aqui na vida humana, tendo contato tanto lá quanto cá. Quer dizer, ou seja, um processo interdimensional. Aí, eis que o planeta foi criando cada vez mais dessas comunidades. Umas doentias com milhões de consciências que foram aumentando, outras menores que foram piorando, enfim. De qualquer forma, chegou num ponto que chegou no limite. Então, esse planeta aqui chegou no ápice dos locais doentios existentes na sua crosta ou no processo dimensional mais próximo aqui, mais denso energeticamente falando. E esses seres, então, que dominam, que controlam a nossa evolução, não é que controlam, mas que eles, né, orientam, coordenam, melhor dizendo, a evolução aqui da Terra, disseram, olha, agora é hora de reurbanizar. Então começou-se uma corrida, ou melhor dizendo, uma limpeza nesses ambientes doentios existentes no planeta. Então aqueles seres que eles estavam ali, naquele ambiente que eles criaram, que eles se sentiam bem, de repente eles se viram ali afastados, não por vontade própria. Aquele local onde eles habitavam foi, não vou dizer destruído, mas foi limpo, foi reorganizado, às vezes até desfeito mesmo. E ou eles vão para outros locais e muitos deles acabaram o quê? Renascendo. E então o processo da reurbanização é o quê? É a limpeza desses sítios extrafísicos, desses sítios dimensionais patológicos e doentios. Mas os seres que estavam lá, a grande parte deles aconteceu o quê? Ou renasceram aqui na Terra, ou foram encaminhados para outros planetas até piores do que o nosso, de níveis iguais ou piores. A chamada transmigração, eles mudam de um planeta para o outro. Tudo isso os amparadores, o ser de luz, como é dito na EQM, eles fazem, ou podem fazer.
Então começou-se desde a década de 50 a renascer de forma maciça aqui na vida humana gente bem perturbada, gente que estava ali. Não que nunca tinha ouvido, sempre teve renascimentos assim, mas a reurbanização acelerou esse processo. Então mais e mais pessoas estão renascendo aqui, estando desequilibradas, sendo agressivas, sendo bélicas, como eu falei aqui no início, sabe? Querendo, gostando da coisa mal feita, gostando de ver o pior do outro, tendo todo esse lixo emocional e mental, porque é o nível dela e faz parte do crescimento de todo mundo, certo? Se você é uma pessoa mais ou menos equilibrada hoje, digo mais ou menos porque nem sempre encontrar alguém que é bem equilibrado é mais difícil, mas se você, tirando aí as suas manias, as suas coisas ocultas que só você sabe que você guarda para você, mas você de um modo geral, se você é mais ou menos equilibrado, parabéns. Mas um dia você já foi extremamente perturbado, como é a origem de todas as coisas. Se você voltar, olha só as vidas passadas. Quanto mais antiga a sua vida passada, pior a gente era. Pior. Então, antes de você falar, poxa, mas que coisa terrível, tá renascendo gente doente aqui. Calma lá. Calma, Veloz. Às vezes, se você está equilibrado hoje, você pode ser o ex-doente de ontem. Entende? Se você não é muito equilibrado, olha lá, começa a ter memória de vida passada, você vai ver que será muito pior. Então, tudo é um processo de evolução da consciência. Nós estamos evoluindo, essas pessoas precisam, como todas as outras, renascer, trabalhar suas questões e, quem sabe, ser menos agressivo. A gente sempre fala assim, ó, uma pessoa matou 100 pessoas numa vida. Se na próxima ela matar 85, maravilha! Maravilha sim, ela já evoluiu. É péssimo matar 85 pessoas. Mas você vê uma evolução, ela está menos pior. Até um ponto que talvez ela consiga renascer sem matar ninguém. Olha que maravilha. Passou uma vida em branco, sem cometer assassinato. Então, isso acontece, é próprio da evolução do nosso ser em relação a múltiplas vidas, em relação a esse processo todo. Então, nós estamos ali vivendo um processo contínuo de amadurecimento que é difícil, que às vezes é sofrido, que é complicado, mas que faz parte de tudo isso. Então a reurbanização ela não veio para piorar o planeta, para acabar com ele. Então a reurbanização está matando a nossa vida. Não. A reurbanização é positiva, ela está limpando esses locais. Por quê? Porque quando a limpeza estiver feita, o planeta vai ser muito melhor. A energia, o ar aqui vai ser mais leve. A gente vai respirar mais aliviado, o padrão energético do planeta vai ser menos problemático, menos doente, sabe? Menos tudo pior. Então, como eu sempre até disse naquele vídeo lá que eu orientei, né, que eu sugeri para vocês verem depois, é um vídeo até mais no início do canal, que, veja bem, a reurbanização é um processo de reforma da casa. Então, quando você vê uma casa em reforma, você fala, poxa, essa casa aqui está destruída, acabou. Não. Ela está se reformando, ela está se melhorando. Mas leva tempo, dá trabalho, mas no final você fala, caramba, essa reforma valeu a pena. Ficou muito melhor do que antes. E isso é reurbanização. Então, se estima que ela vai durar até mais ou menos a década de 70. Então, até 2070 essa reurbanização vai acontecer. Então ela vai durar mais de 100 anos, começando lá em 1950 e tende a mais ou menos terminar nessa época. Então até lá, o que se espera? Que haja muitos conflitos, muitas guerras, muitos problemas, muita situação complicada que ainda vai acontecer. Mas porque o fim está próximo? Não. Porque a transformação positiva está próxima. Isso é um ponto interessante. E olha só uma coisa muito séria. Se você sair do corpo e ver... Porque olha só, eu não falei isso aqui no canal, mas existem locais ou eventos preparatórios para as pessoas que vão renascer. Então certas pessoas que já atingiram um certo grau de evolução, de maturidade, elas se preparam em tempos terrestres, nossa, seriam por anos, às vezes até séculos, se preparando para ter uma única vida, onde ela estuda, onde ela encontra uma série de situações ou de adversidades que ela vai ter na vida dela.
ela se prepara, sabe, fortemente para apenas para aquela vida. Ela vai ter que fazer muita coisa. Vai ser uma vida produtiva, entende? Não é uma vida para ficar vendo série na TV ou para ficar só rodando ali sem sentido rede social. Não. Ela renasceu para fazer coisas grandes, importantes, assistenciais para os outros. Então ela se prepara, às vezes arduamente, dedicadamente, para renascer. E se você sair do corpo, ter uma EQM, por exemplo, nesses locais, você vê que as pessoas, os seres, continuam se preparando para renascer. Tá, mas o que isso tem a ver? Alexandre, qual é o ponto? O ponto é que se o mundo, se o planeta fosse realmente acabar, esses seres mais evoluídos não perderiam tempo preparando os outros. Vai ser um problema se a gente sair do corpo e não encontrar mais ninguém se preparando para renascer. Aí você pode se preocupar, porque aí pode ser um indicativo de que de alguma forma a vida aqui vai ser extinta, a vida inteligente pelo menos, ou o planeta vai ter um crash, vai ter alguma coisa muito mais drástica, aí sim. Mas enquanto existirem pessoas se preparando para renascer, isso mostra que o fim está longe. Então veja, uma informação que parece tão boba, parece pequena, mas não. Você entende? Os seres evoluídos não dão ponto sem nó. Tem gente se preparando para renascer? Ótimo, isso é maravilhoso. Eles não vão perder tempo preparando uma pessoa por anos a fio em relação ao nosso tempo para o mundo, sabendo que o mundo vai acabar em 1 ou 2 anos. Não é isso. Então, a Terra não está acabando. A gente percebe que ela está se transformando, se reurbanizando. A Terra, no final dessa reforma, vai ser uma casa melhor. Vai ser um local muito mais propício para a nossa evolução acelerada, para o nosso crescimento, para os nossos ganhos. Aqui vai ser muito menos hospital, aqui vai ser muito menos enfermaria, entende? Então isso é um ponto positivo que a gente nunca pode deixar de desconsiderar, entende? Quando eu falo seres evoluídos, estou falando desse pessoal aqui, o chamado o serenão, ou os serenões, quer dizer, os seres altamente evoluídos, que inclusive coordenam esse processo, eles que coordenam esse processo de reurbanização, eles que patrocinam, encaminham e organizam, inclusive os grupos de amparadores, os grupos de seres de luz, que atuam nesses locais degradados que eles estão ali, limpando com energia, tirando, desalojando esse pessoal doente, fazendo eles renascerem, ou mandando para outros locais, para outros orbes, sabe? Toda essa organização é feita por eles. São seres altamente evoluídos e que, se você nunca ouviu falar, vale muito a pena você entender. Inclusive aqui no canal eu falo de alguns vídeos que eu já citei eles, porque várias pessoas fora do corpo já encontraram os serenões e até mesmo algumas EQMs que fica certa dúvida, certa, sabe, parece que eles encontraram com esses seres desse nível. Não é nada muito óbvio, tá? Mas é todo um estudo que tem ali em relação a eles. Inclusive, olhem esse vídeo que eu coloquei aqui no canal. Deixa eu colocar aqui, deixa eu diminuir o tamanho. Esse vídeo aqui eu falo EQM, encontro com os seres mais evoluídos. Eu dou uma explanação, claro, inicial, porque o assunto é muito profundo, mas eu dou uma análise geral desses seres que são aí super evoluídos. Ai, mais evoluído que Buda? Uhum. Mais evoluído que não sei quem? Uhum. Mais evoluído que todo mundo que está nas enciclopédias humanas, tá? Inclusive tem um outro vídeo, deixa eu colocar aqui também. Eu acabei me esquecendo de colocar de preparar aqui a capa. Temos esse outro vídeo aqui também no canal, onde eu narro um encontro fora do corpo de um projetor. O Valdo Vieira, ele encontra ali com uma projeção, com a monja, um serenão também. Tem um outro vídeo que eu até esqueci de colocar aqui, tem com o Robert Monroe, que ele encontra um ser também fora de série, que acho que é até mais impactante do que esse vídeo aqui. Então eu leio esse relato onde as pessoas encontram. Tem várias, até eu vi várias pessoas orientais que já saíram do corpo e encontraram com esses seres altamente evoluídos. E é muito diferente de um ser de luz que a gente fala tanto na EQM aqui. Ah, é um ser de luz, um ser iluminado. Não, é totalmente diferente. É outro nível de ser. Sabe, não tem nada a ver. É muito mais avançado, muito mais. É o outro ponto, é quase um extremo, sabe? Então, se tiver interesse, vale a pena dar uma olhada. E esse pessoal aí, esses serenões, só para vocês terem uma ideia, se estima que haja entre
45 e 65 serenões no planeta, incluindo aqueles que estão renascidos, porque eles renascem, e aqueles que já estão que não estão, já descartaram o próprio corpo, tá? Então é o ser mais evoluído, esse que tá, quem tá para parar de renascer é o serenão. Então se você acha que será que eu vou renascer muitas vezes? Olha, até a gente chegar nesse nível, a gente vai renascer muito ainda, muito, tá? Então só para dar uma pincelada aqui, esse pessoal aqui coordena a reurbanização e tá tudo certo. Eles que, pelo que se percebe através, inclusive, de contato com eles, o fim não está próximo, tá? Então, guerra é um processo terrível. O que está acontecendo na Europa é lamentável, mas calma, porque não estamos no fim. Tudo é um processo que vai levar a uma construção, melhor dizendo, uma reconstrução para que a Terra seja muito mais saudável a partir da década de 70 e que nós temos ali novas gerações que vão fazer, ao que tudo indica, que esse mundo aqui saia e que a Terra inclusive vá para outros planetas. Enfim, tem todo um processo aí que se percebe de evolução tecnológica, mas sobretudo moral ou, né, consciencial, evolutiva, espiritual, o nome que você preferir para isso, tá certo? Bom, gente, já falei basicamente vários pontos que eu queria comentar aqui. Tem outros que eu gostaria de citar aqui, mas vou olhar o que vocês estão escrevendo nos comentários de vocês. E aí, conforme o que vocês forem colocando, eu vou poder colocar outros pontos que eu gostaria de abordar aqui, tá? Então, mais uma vez, boa noite a todos do chat, boa noite a todos que estão aí nos vendo ao vivo, tá certo? Sempre lembrando, quem puder dar o seu like, eu já agradeço demais, muito obrigado. Bom, Maria Madalena deu boa noite Maria Madalena do Maranhão, tá sempre aí com a gente. O Geraldo também boa noite. Sandra Pietro, boa noite. Marilene, que é membro aqui, boa noite. Marilene, Sebastião, outro membro aqui também, boa noite. Aí aqui do Paraná, Cornélio Procópio. Ana Otônio, boa noite. Desculpe. Regina, que também é membro aqui, boa noite de Pinhais do Paraná. Carlos Eduardo Viçosa. Carol, boa noite, Consciências, lá de Itacoaquecetuba, em São Paulo. Seja muito bem-vinda, Carol. Acho que é a primeira pessoa que escreve aí da sua cidade, viu? Seja muito bem-vinda. Leandro de Uberaba, boa noite. Sandra, de São Paulo, capital, boa noite. Miriam, de Paraná, Rondônia. Seja muito bem-vindo, Miriam. Ó, tem uns parentes por aí. Maria de Fátima, boa noite. De Franca, São Paulo. Seja muito bem-vinda, Maria de Fátima. Aixa, boa noite, lá do Rio de Janeiro. Berenice, Elton. Sim, realmente, tem dá para acreditar, mas é tudo um processo, né, de poder e dinheiro, influência e tudo mais, né? Difícil. Zilda coloca, boa noite, Zilda também é membro aqui, boa noite a todos e todas, Belo Horizonte, Minas Gerais, seja muito bem-vinda, Zilda. Elton Cardoso, mas aqueles povos estão em conflito já por séculos. O Elton continua, aquele povo quase se matou, tudo na época napoleônica, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, realmente. O que a gente percebe, Elton, é até um ponto que também eu gostaria de falar, já aproveitando a sua fala, é o seguinte. A gente percebe que existem locais aqui humanos que são energeticamente degradados. São locais que são muito complicados mesmo de viver do ponto de vista energético. Se a pessoa é mais sensitiva, ou seja, mais parapsíquica, se ela tem uma percepção mais sutilizada, veja bem, ela vai ter mais dificuldade de viver nesses ambientes, porque as energias ali são negativas, são piores. Então, Elton, veja bem, locais onde já tiveram guerras, em geral, eles são piores para se renascer. Então já se fala há muito tempo, a própria ciência da consciência, do qual, né, eu faço parte, sou voluntário e tudo mais, a gente vive falando que renascer, por exemplo, no Brasil, já é um ponto sadio, já tem algum processo positivo para ter saído já da Europa ou da Ásia, de alguns locais ali que são mais antigos, são mais complicados, sabe? Que tem um contexto histórico de belicismo muito forte. Então pensa, um local lá da Europa, por exemplo, né, que você falou que teve uma guerra, o pessoal, né, teve matança, teve
tudo coisa de pior. Não acha que porque tirou o corpo, porque fez um enterro velório, que aquilo mudou, não. Muitas vezes aquele padrão energético fica no ambiente. Se você sair do corpo, se você tiver uma experiência de quase morte, eu conseguir ir até esses locais, muitas vezes você percebe nitidamente a energia mais densa, a energia às vezes mais agressiva, sabe? Um padrão de trauma, de emocional abalado. Tudo isso não é história da carochinha, não, tá? Isso realmente acontece. Não é à toa, por exemplo, que tantas pessoas vão visitar o Coliseu, lá em Roma, e, veja, o Coliseu foi o quê? Foi um local onde as pessoas, o esporte delas era ver o outro, né, um matando o outro, por séculos. Então vamos lá, vamos recriar a guerra tal, e o pessoal ficava lá. Então olha o belicismo das pessoas, o esporte delas é esse. E não se iluda, muitas das pessoas que estavam lá na tribuna, estavam lá nas arquibancadas do Coliseu, hoje se divertem como? Curtindo lá um MMA. Vai lá! Apaga ele! Sabe? Uau! Só fica ali, sabe? Às vezes vidrada naquilo. Às vezes ela só tá. É só. Mas veja, ela melhorou. Ela gostava do Coliseu, gostava de ver a morte ali ao vivo. Agora ela pelo menos vai ter um saciamento só de ver o outro desmaiar por alguns segundos. Melhorou, mas ainda é terrível. Então, quando você vai num local, às vezes, que é muito degradado, tem uma história muito negativa, não é à toa que as pessoas saem cansadas, saem mal, saem com sono, com fome, porque a energia, às vezes, ela drena a tua energia, ela puxa, ela suga a tua energia, porque aquele padrão é prejudicial, é ruim, é tóxico. Então, a Europa, infelizmente, está repleta desses locais. Inclusive, tem alguns relatos de pessoas que tiveram experiências de memória de vida passada, o fenômeno da retrocognição, que popularmente é chamado de regressão, onde a pessoa, por exemplo, vê que uma das piores cenas, nas piores sensações que tem, por exemplo, sabe qual que é, Elton? É o silêncio do pós-guerra. Sabe quando, até em filme já abordou isso, até superficialmente, quando tem aquela guerra medieval que o pessoal vai lá, né, em espada e tudo mais, arco e flecha e tal, e depois da guerra fica aquele silêncio do campo, sabe, de guerra com aqueles corpos ali. Às vezes só os pássaros ali que vêm sentindo o cheiro do sangue. Então aquele silêncio, sabe, diz que é terrível, porque não é o silêncio, assim, é aquela energia de tudo aquilo que aconteceu e ficou ali, está embanhado naquele local. Imagina você construir cidades. Claro, a tendência é que isso vá limpando, mas não é de uma hora para outra. Essa energia, ela é densa, é difícil dar uma ideia objetiva do que é energia, mas esse tipo de padrão não sai tão fácil. Ela pode piorar até com o passar do tempo. Ela pode, às vezes, levar séculos para ser, sabe, restabelecida, para ser limpa e assim por diante. Então, não é fácil, é um processo assim complicadíssimo. E a Europa, infelizmente, está cheia de coisas assim. E como você mesmo citou, Primeira e Segunda Guerra Mundial, nossa, tudo isso ainda reverbera em outras dimensões, ainda reverbera uma série de questões ali que envolvem energia, que envolvem esses países, infelizmente, tá? Infelizmente mesmo. A Paula Tavares coloca, boa noite, Paula, mais uma vez aí de Brasília, seja muito bem-vinda mais uma vez. A Paula coloca, professor, imagine se essa guerra acontece aqui no Brasil, ninguém está preparado, somos uns fracos. Pois é, na verdade o terrível é essa guerra acontecer em qualquer local, porque como eu estava dizendo aqui no começo da live, a guerra, o processo bélico, ele é terrível para todo mundo que passa, seja ela a nação atacante ou a nação que se tem que se defender, que está ali se protegendo, é terrível para todo mundo. Agora, é uma questão muito complicada, né, Paula? Porque tem países, por exemplo, que se desenvolveram muito pegando recursos militares e colocando na educação, por exemplo, na tecnologia, na ciência, países que realmente avançaram demais. E aí fica sempre aquele dilema, mas espera aí, e se colocar muito dinheiro aqui, muita energia nas Forças Armadas, e aí? Se não tem guerra, é um dinheiro desperdiçado. Mas e se tem? A pessoa está preparada, mas quer dizer, todo um contexto político, ideológico, complexo. Então, dizer que uma nação é fraca militarmente pode ser positivo ou lá na frente pode ser mostrar negativo. Então,
São situações, são contextos bem complicados de poder abordar, né? O Geraldo coloca: quem mata em legítima defesa também tem que ter prisão? Geraldo, nesse processo, não. Não vou dizer que não, mas na maioria dos casos há um atenuante do caso, tá? Há um atenuante. Porque veja, nós todos temos direito de lutar pela nossa vida. Isso é um direito nosso. É um direito à autodefesa. Entende? Então, por exemplo, uma pessoa que ela não fez nada para aquilo, ela está andando na rua, ela é atacada e por alguma razão ali o bandido tenta matá-la ou descontrola, tenta de alguma forma te matar. Você sabe que aquele processo ali de vida ou morte. Ou você vai morrer ou você vai matar. Nesses casos de autodefesa, veja, você não quis matar ninguém, você não planejou nada, mas as circunstâncias levaram àquela situação. Então, nesse caso, a interprisão maior é do processo de quem tentou te matar de propósito. Seja por um assalto, seja por uma vingança, uma tocaia, seja lá pelo que for. Mas esse sim tem em geral dívida contigo. Pode ser que lá no futuro, em alguma circunstância, alguma situação, ele possa vir te ajudar para reparar o mal que ele fez, o que ele tentou fazer. Agora, você matando alguém em legítima defesa, tirando o contexto que eu falei, não foi nada premeditado, não foi nada armado, aí sim, ah, não há esse processo porque nós temos isso é um processo de defesa, é um processo de dentro das leis do código nós temos essa função. Você quer me matar? Então tá, não posso reagir, me mate. Não, nós temos que essa defesa à vida ela é existente, tá certo? Agora, o que eu falo que não é nada premeditado? Porque às vezes tem certas pessoas também que ficam lá. Pensa uma pessoa, por exemplo, que ela provoca um bandido, que ela desafia alguém que é muito poderoso, que é muito, sabe, alguém que não vale nada. Às vezes ela tá lá desafiando, provocando, e aquela pessoa vai reagir. Aquela pessoa fala: então se ele cara vai vir, eu vou matar ele. Nesse caso, você tá reagindo em legítima defesa? Tá, mas ele não tem mais esse atenuante. Por quê? Qual que é o agravante? A própria pessoa imprudente, agressiva, impulsiva, muitas vezes acabou ameaçando, provocando e até certo ponto estimulando aquela ação. Está entendendo? Por isso que eu falo, legítima defesa tem que ver o contexto. A pessoa provocou, ela deu brecha, ela fez alguma coisa. Entende? Tudo isso tem que se observar, ok? Mas em linhas gerais, se você não foi algo não premeditado, não queria ter prisão, tá? Mas a sua pergunta, parabéns, foi excelente aí. Show de bola. A Antônio coloca: misericórdia, eu não tenho isso. Eu não tenho que. Deixa eu ver anotando se eu consigo identificar. Não tem isso. Disse que eu tava falando na hora da live, né? Tá, entendi. Se você não tem belicismo, se era belicismo, ectopia, parabéns pra você, tá? Rosângela, boa noite a todos. Aracaju, no Sergipe. Seja muito bem-vinda, Rosângela. Olha só, Sergipe, muito bacana. Mais uma do Nordeste com a gente. Paula coloca: nós, seres humanos, professor, estamos precisando de uma reciclagem e pensar que tipo de pessoas nós somos. Com certeza, Paula. Mas, infelizmente, a vida humana é complicada e é fácil para uma pessoa, por exemplo, que não tem nenhuma função de poder ou que não tem nem nada a defender, segundo a sua visão, fazer esse tipo de reflexão. É até mais fácil. Por isso que muitas pessoas, antes do Renascimento, até escolhem vir em famílias mais modestas ou medianas, sabe, às vezes classe média, porque, por incrível que pareça, os extremos são mais difíceis. A pobreza, a miséria é terrível, mas também o fato da pessoa ter dinheiro demais, ter condição demais, poder demais, pode ser também terrível, porque são condições adversas e que às vezes mais atrapalham do que ajudam. Então, por exemplo, fala para um líder que não quer abrir mão do poder dele lá, um líder político, que está lá dominando o exército, dominando nações, dominando, sabe? Ele se sente o poderoso e não quer ser do cargo por nada. Olha as ditaduras que temos aí, já tivemos no planeta. Então essa pessoa, com o nível de egoísmo que ela tem, ela não quer mudar de jeito nenhum, ela não quer se renovar, se reciclar, como você falou, mas de jeito nenhum. E esse líder, ele acaba piorando, como eu falei, milhões de pessoas. Então, as posições de influência são terríveis. Essas hierarquias humanas, às vezes, causam um mal enorme.
E a pessoa, na função que ela tem que obedecer. Fala para um soldado, às vezes não tem um soldado russo que nem quer ir para a guerra, ele até tem parentes na Ucrânia, tem alguma coisa assim, mas mandou invadir, ele vai fazer o quê? Se ele não fizer, ele vai ser preso, se bobear até matam ele, dependendo do país que for. É terrível. Então, mesmo contrariado, ele é bucha de canhão. Ele é soldado, ele vai ter lá, vai ter que obedecer, ponto final. Vai ter que atirar nos outros. Então, realmente para nós reciclarmos é difícil. Agora, cada um, quem está nos ouvindo, quem está me ouvindo aqui, tem que pensar, dentro da sua condição de vida, dentro da sua postura, o que, que você pode mudar? O que, que você pode renovar? O que você deve abrir mão? Às vezes, você tem que mudar de profissão, pode ser o ideal. Sai da profissão, renova. Às vezes tem que mudar de situação total. Cada um pode reciclar. Mas para fazer isso, né, Paula? A pessoa tem que ter essa vontade, esse ímpeto. E, em geral, só quando a gente brinca, né, que a água bate no bumbum, né? Bate no traseiro, que quando vê o problema, a adversidade, que a pessoa às vezes decide mudar. Porque se a vida dela tem um monte de coisa errada, mas ela, tô acomodado assim, ela muda. É difícil. Então tem que ver às vezes a crise, a adversidade, a doença, a EQM, a experiência de quase morte. Tem que vir uma crise braba para a pessoa falar: pois é, vou sair, tomar vergonha na cara, vou me mexer, vou sair dessa zona aqui de paralisia, essa zona de desconforto, de tédio, e vou fazer algum movimento para me renovar. Mas até isso acontecer, as pessoas acabam sendo engolidas pela cultura, pela profissão, por aquele meio que está com ela e que infelizmente às vezes nem ela consegue lidar ou sair dessa, né? Então tudo isso pode acontecer. Geraldo coloca: é preferível morrer do que defender a própria vida? Então, Geraldo, como eu falei, acho que eu respondi basicamente foi o que a pergunta que você fez antes pode se encaixar aqui. A gente pode defender a própria vida melhor. Sempre defender a própria vida é melhor. Agora, existe um ponto também que é o seguinte: há um pensamento que eu entendo e até certo ponto eu concordo também, que é o seguinte: a pessoa nunca se rendeu ao assédio. Então veja bem, Geraldo, eu estou falando do assédio extrafísico, tá? Que alguns chamam de obsessores, enfermos astrais, até agressores espirituais, quer dizer, o pessoal bélico que está em outra dimensão. Esse princípio é você nunca se render para um assediador. Você vai, se ele te atacar, você vai se defender. Se for uma condição de vida ou morte, que não tem o que fazer, não há outra solução, que você às vezes faça isso porque é dos males o menor. Entende? Então, Geraldo, olha, você me citou aqui, olha uma coisa que eu até gostaria de falar também, que eu lembrei agora. Desculpe, que é o seguinte. Tem um documentário na Netflix que fala da história do Japão, a história da unificação do Japão. É muito interessante, são alguns capítulos que quem gosta assim, de entender história vale muito a pena. E lá fala a história também das guerras internas do Japão. Eu não me lembro agora o exato nome do cara, né, do líder militar que unificou o Japão. Se não me engano é Nobunaga, uma coisa assim. Eu acho que é Nobunaga. Desculpa o mau jeito, faz um tempo já que eu ouvi. Mas olha só que coisa. Esse líder, ele queria dominar, ele queria ser o... Porque havia muitos feudos, muitos clãs no Japão. E esse Nobunaga tinha um ego enorme, super desequilibrado. Ele falou, não, eu vou ser o líder supremo aqui do Japão. E ele começou a invadir, então, outros feudos, começou a criar uma série de conflitos internos e tudo mais. Agora, o que é o ponto que eu quero chegar para você, Geraldo? Existia lá, até quando eu fiquei muito reflexivo quando eu vi esse episódio, um dos episódios que ele cita lá, que tinha um local do Japão que tinham monges budistas, tá? Então, pessoal, veja, budistas, pessoal da paz, da meditação, ok. E o Nobunaga já tinha avisado para aquele local que ele dizia o seguinte, ó, eu vou invadir, eu vou dominar vocês. Então eles sabiam que vinha uma ofensiva militar forte para cima deles. Então veja bem, o que uma pessoa budista ia fazer? Ou ele ia fugir, mas estava no Japão, numa ilha, quer dizer, até fugir era difícil. Isso foi na Idade Média lá, tá? Na Idade Média, foi muitos séculos atrás, mas a situação precária, não era pegar um navio igual hoje. Pegar uma ponte aérea aqui para a China. Não. A situação era precária, terrível naquela época. Ele ia ter que fugir sozinho pelo alto mar, ou conseguir alguma coisa nesse sentido.
Mas se ele fugisse, ele ia deixar todo mundo que ele gostava para trás, a vida dele para trás, todo mundo ia morrer. Ou ele ia lutar, ou ele ia se integrar, é, é, ia se entregar. Falou, ó, não tem mais. Mas veja, os invasores não iam matar eles, né? Não, toma esse veneno aqui que você vai morrer calmamente. A gente vai, já que você é um budista, você vai morrer e a gente vai fazer um mantra na sua passagem. Não! Eles iam invadir, sabe? Matando violentamente essas pessoas. Então, olha o dilema que a existência que a vida coloca para esses monges budistas. Eles estavam ali, em paz, no mosteiro deles, no meio do Japão, e sabiam que vinha uma ofensiva. O que você vai fazer? Você vai contra os princípios? Vai se deixar morrer violentamente? Vai fugir? Numa época que era dificílimo fugir de uma ilha? E aí? Então, muitos dos monges optaram por lutar, para defender. E por um lado, vem com o que eu estava falando, do fato de você não se render ao assédio. Você não se render. Tem pessoas que preferem morrer, quer dizer, descartar o próprio corpo, do que ser dominado por um assediador, quer dizer, que é um assediador materializado, entendeu? Porque as pessoas que estão ali invadindo, agredindo, que estão destruindo, eles são assediadores físicos, materializados ou encarnados, como alguns falam. Então não tem nada de boa intenção, nada de positivo nisso não. Então os invasores têm esse papel, eles são a materialização desses seres extrafísicos doentes que estão ali querendo ver sangue, querendo ver, sabe, a morte, querendo ver que tudo seja acabado em cinzas. Isso é terrível, terrível, sabe? Então muitas vezes é preferível você lutar pela sua vida para você não se render, não admitir ser dominado, entende? Isso é um princípio de autodefesa, mas é uma situação terrível, terrível, terrível. Só tendo a condição para saber. Agora, você está na época atual como a nossa, tem uma guerra. Você acha que eu vou fazer o quê? Eu vou ser ingênuo de pegar em arma para ir guerrear, para lutar? Claro que não. Isso é loucura, isso é... Pode até ter boa intenção, mas boa intenção não é discernimento. Boa intenção é, às vezes, tirar pro buraco. Quantas pessoas ingênuas nas guerras mundiais, por exemplo, não, eu vou me alistar para ir voluntariamente guerrear, para defender. Os políticos lá, né, controlando ali com cordões os soldadinhos que eles queriam. Porque é importante mesmo, né? Quem tem poder não se mata, mas fica ali jogando as buchas de canhão para fazer as guerrinhas deles. E a pessoa vai lá. Quantas pessoas voltaram, né, totalmente traumatizadas, acabadas emocionalmente depois de uma guerra? Viram quanto que elas foram ingênuas. Então, teve uma guerra aqui. Você acha que eu vou lutar? Claro que não. Época atual, dá pra gente fugir, vamos cair fora. Mas não se render. Ficar aqui e deixar de ser dominado jamais. Agora, como eu disse, né? Eu disse na questão de defender a própria vida, né, Geraldo? Isso é uma condição que não tem solução. Dá pra fugir? Foge. Não há nenhum malefício, não há nenhum demérito. A questão é você ir, não, vamos guerrear, vamos, a não ser que não haja outra solução, mas se houver, em épocas atuais, hoje em dia, felizmente a gente pode se isolar, sai, muda, faça o que for preciso, mas não fique perto, não se deixe influenciar por nenhum tipo de assediador, isso é muito importante. A Elisete, boa noite, obrigado Elisete, tudo bom para você também. Paula coloca, professor, o consumismo, violência, a maldade. Ah, tá. Consumismo, violência, a maldade, o egoísmo já contaminou o mundo inteiro. Ninguém pensa mais no seu próximo hoje em dia. Realmente. Não é que ninguém. Pensa-se sim, só que é uma minoria e que infelizmente não é tão barulhenta quanto aqueles que fazem questão de fazer estardalhaço do mal, de querer coisas negativas, né? E é a grande maioria, infelizmente. Até a própria inteligência não se tem muito. As pessoas não gostam nem de pensar direito, não gostam nem de refletir, quanto mais de querer fazer essas mudanças hoje em dia, de querer ajudar os outros, né, Paulo? Então, realmente uma população é um nicho muito mais restrito, isso com certeza. Elisete Brandão de Florianópolis, Santa Catarina, boa noite, tudo de bom para você, Elisete. Rosângela, o que se ganha com uma guerra? Nada. Pois é. E se a gente pensar, nossa história foi moldada por guerras, foi moldada por impérios.
E é um processo só de dominação. É um processo que... E pensar que a gente chegou onde a gente chegou em função disso, né? Em função de guerras, de dominação, de impérios. Agora, tem império também não é sinônimo de negatividade, certo, gente? Tem impérios que foram positivos. E teve impérios que foram aderidos, por exemplo, por vontade própria. Olha só o Império Ateniense, por exemplo. O Império Ateniense controlou mais de 100 cidades-estados, por exemplo, e tudo foi adesão voluntária. Atenas não levantou uma arma na época para dominar ninguém, entende? Foi um império baseado no livre-arbítrio, na boa vontade. Então, ao longo dos séculos, na nossa história, ocorreram impérios que foram saudáveis, que começaram e terminaram positivamente, e impérios que foram dominadores, mas que destruíram culturas. Alguns impérios que viram que destruir a cultura não era bom, então preservava certa cultura, mas havia uma miscigenação. Quantas culturas, quantos países atualmente não são híbridos? Quer dizer, tem tudo a ver com guerras passadas, com conquistas antigas. Mas, infelizmente, a história humana é assim. Agora, eu sempre falo, muito cuidado em também só dizer que a guerra é terrível. Realmente é terrível, mas muitos de nós no passado podemos estar envolvidos nisso, tá? Pode ser, não dá para descartar. Até porque no passado, pensa, você estava lá vivendo tranquilo na França, de repente chega um monte de navio nórdico, os nórdicos lá, o pessoal todo aí o pessoal todo lá vem invadir, vem querer dominar, vem querer roubar, pilhar uma cidade. Você vai fazer o quê? Você é forte, se não puder fugir, muitos ali mataram, lutaram, era terrível. Então no passado era muita guerra, muita dominação, comunicação precária. Então, mas realmente guerra é um processo doente que só deixa mutilada culturas, pessoas e deixa mais doentes fora do corpo, como a gente vê aí nessas experiências de quase morte também, tá certo? A Rosângela coloca: pessoalmente não tenho mais esperança na humanidade. Ah, não, Rosângela, não fique assim não. Pense positivo porque tudo vai melhorar, tá? Tudo tá ruim. Fica tranquila que tudo vai piorar, mas no final vai dar tudo certo, tá? A humanidade ela tem solução. E você tem solução. Pense em você mesmo. Você tem solução? Se você conseguir se melhorar, se você conseguir ser uma pessoa mais ética, mais correta, mais equilibrada, meus parabéns. Já está de alguma forma indiretamente já está ajudando a humanidade, tá? Então, muito bom. Paulo coloca: professor, odeio guerra, odeio violência, odeio armas, odeio maus tratos. O ódio também é um processo bélico, hein? Odeio maus tratos contra o próximo. A guerra tem uma energia muito pesada, com certeza. Até Paulo continua: as máscaras têm que cair, as pessoas precisam refletir sobre seus atos, com certeza. Com certeza. Até Paulo também continua: as pessoas estão morrendo por nada, a vida humana não tem mais valor, os animais estão sofrendo, a natureza aí não basta uma pandemia que matou um monte de gente, agora uma guerra. Pois é, Paulo, mas assim, sei que você fez um desabafo, mas assim, é parte dos processos, inclusive como eu falo, o câncer, talvez o maior câncer que nós temos no planeta, que é o processo da política. Seja com qual país for, são os interesses, é a politicagem, é todo um contexto ali comercial. Política é um sistema falido e as pessoas insistem, né? Todo sistema político hoje é uma porcaria. Ah, mas tem um que é teoricamente muito bonito, a gente divide tudo igual para todo mundo. Pois é, mas nunca funciona na prática. Nenhum sistema político funciona na prática ainda. Temos que descobrir coisas melhores do que isso, porque o sistema que está não funciona em país nenhum. A organização é péssima e o câncer hoje e a política hoje é um câncer do planeta. E tudo isso, as guerras estão tudo por interesse políticos, comerciais e assim por diante. Então, infelizmente, temos que lidar com essa situação, né? Complicado. A Elisete coloca: eu tenho toda a esperança do mundo. Estamos vivendo a tempos do levantar dos véus. Nada pode ficar escondido. Todo mal que estava escondido está vindo às claras por ser limpo. Concordo. Estamos vendo a separação do joio e do trigo. Depois virá tempo de grande evolução, temperança e prosperidade. Concordo com você, Elizabeth. Inclusive, veja, a própria internet, a própria revolução que está tendo em comunicação ajuda em todos esses processos, né? E isso vai favorecer com que a gente também caminhe a passos mais largos. E quer ver uma transformação silenciosa que muita gente não se deu conta, por exemplo, as criptomoedas, as moedas digitais.
Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, essas moedas digitais, elas são uma transformação silenciosa que vai mudar o mundo todo. Caso você não saiba nada sobre isso, vale a pena se inteirar. Então, olha, por exemplo, na guerra que está tendo lá com a Rússia, por exemplo. Muitos milionários e bilionários lá da Ucrânia simplesmente tiveram suas contas nos bancos congelados. O cara não consegue movimentar dinheiro. Por quê? Porque é o Estado, a política que manda. Então ele fala, ó, o banco proíbe todo mundo de sacar dinheiro, movimentar dinheiro. Ponto, acabou. A pessoa é milionária, tem muito dinheiro e não tem como mexer o patrimônio dela. Agora, se aquele criptomoeda é descentralizado, não tem um governo centralizador, é livre, é a expressão do livre mercado. Tem muitos milionários lá da Ucrânia agora que estão vendo o quê? Que eles só podem mexer com criptomoedas. Alguns que tinham bitcoins ou Ethereum, por exemplo, ainda estão se salvando. Por quê? Porque agora eles ainda conseguem fazer transação, que é livre. Não tem como o banco influenciar, não tem como o partido, a política meter a mão ou mandar ou desmandar. Por que a criptomoeda assusta tantos políticos? Porque ela vai ser a revolução. Muitos bancos vão deixar de existir, porque criptomoeda hoje já tem lá o sistema DeFi, que você pode emprestar. Você faz tudo que um banco faz sem intermediário bancário. Então, está crescendo cada vez mais. Quando as criptos realmente caírem no gosto popular, quando as pessoas entenderem o que são as criptomoedas, gente, aí vai ficar complicado, vai ser uma nova revolução positiva nesse sentido. Esse processo de criptomoeda é coisa de lavagem de dinheiro, quem fala mal ou porque não entende, ou porque entende, mas é canalha e quer defender algum sistema obscuro por trás. Então, internet, criptomoeda, comunicação abrangente, até certo ponto redes sociais, mas ela ainda tem muita censura. Mas tudo isso já é um modo de realmente, como você falou, levantar os véus, esclarecer, trazer mais informação dentro desse processo terrível que envolve aí guerra e tudo mais. Com certeza, tá? Mas eu concordo, a gente está caminhando para um processo de mais prosperidade. Indira falou, adoro quando falo de serenões. Um tema realmente fascinante. É realmente analisar, porque todo mundo vai ser serenão um dia, todo mundo vai ser altamente evoluído, tá? Então, vale a pena, quem quiser saber mais sobre isso, dá uma olhada nos vídeos que eu indiquei aqui, procura no canal, que vale muito a pena realmente, tá? O Elton coloca, é burrice lutar na guerra por causa de uma nação. Você se mata por um governo que não gosta de você, que nem sabe que você existe, né, Elton? E por pessoas que estão lucrando com seu sofrimento. Depois vão sentar tudo com amigos. Pois é, aí que eu falei a questão da ingenuidade. Não dá para dizer que não, vou lutar pelo meu país. Besteira. Isso é bobagem, isso é pensamento limitado. O próprio patriotismo, nacionalismo, ainda é um processo também primário, infantil. Nossa, mas eu amo o Brasil. Tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas aquele patriotismo exacerbado, seja em qual país for, é um processo ainda infantil. Então veja, e quando você, eu até falei uma live um tempo atrás isso daqui, que uma pessoa, por exemplo, ela tem o traço do patriotismo muito forte nela. Então ela ama aquele país que ela nasce, é tudo aquele país. Quando ela tem uma memória de vida passada, ela vê que no país que ela nasceu anteriormente era a mesma coisa. Aonde ela nasce, a não ser que seja um contexto muito problemático, muito ruim, muito negativo, ela sempre tem o patriotismo acima de tudo. Então ela tem um viés sectário, que ela gosta muito daquele país, mas quem está fora, ela, opa, não, isso aqui não me agrada muito não. Mas é só um processo de cultura, um processo de um traço que a pessoa ainda tem, um traço a ser trabalhado. Por isso que o ideal é a gente sermos universalistas. Porque esse negócio de patriotismo, realmente, como você falou, tem gente por trás poderosa que está ganhando, que está lucrando, que está manipulando ali os peõezinhos para fazer a guerra dela. Quanto, na verdade, os verdadeiros lobos não aparecem. Então, a guerra é um processo que é mais de manipulação, é um processo de medir forças, de pressão. É um contexto político, mais uma vez, certo? Então, assim, a gente tem que entender que guerra não, ninguém lucra, ninguém é recebido, por exemplo, numa EQM ou no processo após a morte, falando, nossa, meus parabéns, você vai para um local super evoluído. Sabe por quê? Porque você defendeu o seu país. Olha só, você morreu e matou para defender o seu país. Por isso você vai para as comunidades, para os locais mais evoluídos do pós-morte. Gente, isso não acontece. Quem mata e morre em guerra
não é recebido por seres de luz, por amparadores, não tem uma coisa maravilhosa, não, é o pessoal que fica perturbado, que fica ali com ideia fixa, que fica desequilibrado após a morte. Então, ninguém é aplaudido pela guerra que fez, pelo país que defendeu, seja no EQM, seja numa experiência fora do corpo, ou seja mesmo no contexto após a morte. Ninguém em outras dimensões mais maduras aplaude soldado, aplaude guerreiro, aplaude os bélicos que amam arma, que amam matar os outros. Isso não tem. Por isso que a gente fala que a visão de cima para baixo, quer dizer, a visão de outras dimensões para nós ela é bem diferente. Então, uma pessoa pode ser aqui na vida humana ser condecorada, medalha de honra ao mérito, medalha de honra não sei do Senado, sei lá das quantas. Um herói de guerra, meus parabéns. Parabéns aqui na vida humana. Vai ver após a morte, vai ver na EQM se tem alguém, um mínimo de pessoa equilibrada que vai bater palma pra ela. Não bate. Aí, tá longe disso. Então, realmente é loucura mesmo. A Indira coloca, e por falar em defender a própria vida, viu o filme Gran Torino. Lembrei das nossas lives. Já viu? Sim, Indira, já viu um filme muito bom que mostra ali, né, é o Clint Eastwood, se não me engano, que faz o filme, né? Ele já é um senhor de idade lá que defende o pessoal, mas assim, é complicado. Tem o carro dele lá, né, que ele ama, mas assim, é bem complicado. Tem tudo a ver com o processo de guerra, de belicismo e de pessoa até bem intencionada, mas que o contexto realmente não ajuda, só piora, realmente. Rosângela Santos coloca: os que detêm o poder e optam pela guerra não morrem nela. Nessas estão e morrem os que o que poder de decisão não tem. Exatamente, exatamente. São os peões, são os pau-mandados, são aquelas pessoas que podem até ser contrárias, mas têm que obedecer. Agora, uma pessoa que está numa condição dessa, o que ela vai dizer após a morte, quando ela encontrar com um ser, por exemplo, que ajudava na evolução dela? Vai dizer o quê? Então, poxa, mas eu matei, mas eu estava cumprindo ordens, eu tinha que obedecer. Então, não tem muita justificativa, entende? Você dá mais valor para o teu trabalho, para o teu dinheiro ou para a tua situação do que, por exemplo, para um processo de sair fora daquilo. Ah, mas como é que eu vou viver? Se vira, se organiza, se planeja, sai dessa. Mas o que não dá é para você justificar, dizer que era o seu ganha-pão e tudo mais. Então, por isso que muitas pessoas que estão no meio militar têm conflitos, têm processos. Porque se não acontecer nada de guerra, beleza. No meio militar existem pessoas fantásticas. Eu conheci militares de várias áreas que são pessoas excepcionais, pessoas equilibradas, pessoas maravilhosas, pessoas mais maduras, mas estão lá no meio. Às vezes estão para ajudar, estão para esclarecer, estão para, sabe, ser um ponto de arrimo naquela situação, mas isso tudo eu entendo, tá tudo certo, sabe? Tem militares que você tem que tirar o chapéu, conheci muitos assim, e que são pessoas fora de série fantásticas. Agora, deu uma guerra, o que esse pessoal vai fazer? Ah, eu vou ser preso, que seja preso, ora. Agora, você tem que pagar o pedágio de onde você está também se acontecer, entende? Você tem que pagar o pedágio, porque, e aí? E às vezes, veja bem, o fato da pessoa não matar o outro, não ir para a guerra, pode ser até um título, uma forma de vitória. Ela pode ser até condecorada ou aplaudida extrafisicamente, porque ela disse: olha, na hora que era para você fazer uma coisa, você não cumpriu ordens, parabéns, você foi o contrário, seguiu seus valores internos. Mas é uma situação crítica. Mas tudo pode acontecer, né? O Elton coloca: os monges Ikuiki se alinharam com o clã Oda para derrotar o clã dos monges Uesugi. É isso aí. É a série Netflix que eu falei que tem uns nomes meio complicadinhos, né? Mas você colocou o nome aos bois, como se diz, exatamente. Mas que contexto, hein? Que situação terrível. Então, às vezes, então pensa, né? Você está num processo que às vezes você não gosta de guerrear e de repente chega um pessoal invadindo a tua casa, invadindo o teu povoado, terrível. Então, no passado era muito complicado. Não que hoje esteja mais fácil, mas ainda assim é muito menos. A gente está muito mais tem muito mais defesa do que em vidas passadas, isso com certeza. Olha, a Josi, membro do canal, também coloca: fala consciência, muito boa noite a todos direto de São Vicente, litoral de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Josi.
Essência Lab coloca, Alexandre, boa noite. Acabei de chegar e não sei se já comentaram. Será que esta será a guerra que o Chico Xavier comentou naquele processo de moratória, os 50 anos é data para o mundo ter a sua chance? Olha, Essência Lab, eu não sei te dizer se é essa guerra, mas assim, a própria data limite do Chico também se percebe que não é bem assim. O mundo ele já estava programado ele passar por todos esses processos, tá? Então há uma certa discordância de vários projetores saindo do corpo em relação a esse processo de data limite. Ao que tudo indica, todas essas mudanças, esses processos já veio de trás. Mas eu não sei dizer, tá? Até porque a data limite do Chico, você pode, né? Vai ser mais uma data a ser superada, né? Dos apocalipses, né? O ano 2000, né? Calendário Maia, Nostradamus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A data do Chico tende a ser só mais uma que vai ser superada e não vai se mostrar na prática aí realmente eficiente, tá? Natanzi coloca: os monarcas sempre tiveram ligações com o exército e o belicismo. Sim, sempre. Isso é um processo terrível da monarquia, mais um dos, né? Você acha que se acabar com o exército de todos os países, poderá fazer uma maior união e paz com todos os países? Então, Natan, por incrível que pareça, não. Por quê? Porque no nosso mundo ainda é uma utopia. Essa paz sem exército, sem proteção, ainda é utópico. Infelizmente, a gente ainda precisa de segurança. Então, por exemplo, uma pessoa que ela investir em segurança para sua casa, em câmeras de vigilância, alarme, tudo isso é positivo, sabe? Ter posturas também mais prudentes ao lidar com os outros, tudo isso é válido, tudo isso é positivo. Ah, mas postura de segurança? Sim. Às vezes contratar uma organização que vai fazer a segurança do local é positiva, tudo isso é bom. Quanto mais segurança, melhor. Só que o nosso mundo, Natan, ele é tão medíocre, ele é tão problemático que se não tiver. Primeiro que não vai deixar de existir exército, tá? Aí já é utópico nesse sentido, mas ainda que deixasse de existir, as pessoas não vão viver com paz e amor, vivendo felizes. Sempre vai ter um jogo de interesse, sempre vai ter um jogo de poder. É sempre, sabe, um processo de força de um contra o outro. Então, se todas as nações do mundo abolissem armas e exército e tudo mais, haveria alguma nação mais malandrinha, mais esperta, mais intencionada que falaria: opa, tá todo mundo desarmado, vamos dominar todo mundo. E essa nação seria a nação autoritária que iria fazer do mundo seu quintal, iria dominar tudo. Então, isso é histórico. Se a gente for olhar, por exemplo, também tem lá o Sargão o Grande, ouviu falar dele? Sargão o Grande. Foi o primeiro que quis dominar o mundo. E na época ele achou que o mundo inteiro era dele. Na verdade, era um processo ali mais da Pérsia, sabe? Um processo mais do Oriente Médio ali. Mas ele achava que ele era o dominador do mundo. Depois dele, começaram a existir vários outros que aderiram à mesma ideia de querer dominar o mundo, sabe? De querer, não, eu quero ser o poderoso, eu quero ser o maioral, eu quero ser o todo-poderoso. E aí a gente pode colocar, quase todas as nações passaram por isso, desde as europeias, asiáticas, olha só o próprio aí, é, né, como é que é o nome agora? Esqueci do chinês lá que dominou meio mundo, né? Foi o, o Khan, o Kublai Khan. Enfim, teve vários lá da linhagem do Khan que foram sanguinários, sabe? Mataram um monte de gente, dominaram todo mundo e tal. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que esse ímpeto de dominação é próprio da natureza humana. Sempre vai ter alguém querendo, alguém inseguro, alguém com sérios problemas emocionais que vai tentar dominar os outros por insegurança, por tentar se autoafirmar e coisas nesse sentido. Então, infelizmente, não tem como a gente acabar com esse processo e achar que a gente vai viver de uma forma assim. O que se coloca, e várias pessoas colocaram até, um deles, o próprio Valdo Vieira, colocou muito, né, o professor Valdo, que talvez existir um Estado mundial pode ser a solução menos pior, mas também é muito complicado. O que é o Estado mundial? É ter um governo único para o mundo. Então, um governo único, uma moeda única, aí seria uma união, seria mais universalista. Quer dizer, o planeta todo seria, entre aspas, um único país. Isso parece ao menos pior? Parece que sim. Parece que o planeta caminha para isso? Até certo ponto parece que sim. Tem uniões comerciais, moeda europeia, certos processos que estão de união, internet, criptomoeda, como eu estava falando aqui há pouco, enfim. Tudo parece que leva a uma tendência de unificação, mas
um Estado mundial seria muito complicado porque a tendência de dominação seria terrível. Se esse governo for universalista, for positivo, ok. Mas se for um governo autoritário, como tantas vezes na história sempre teve pessoas querendo dominar todo mundo, ser o todo-poderoso, aí esse Estado mundial seria uma catástrofe. Então, depende muito, tá? Mas tirar exército hoje nem dá, porque nós somos ainda, como eu digo nós, a humanidade, somos imaturos para lidar com esse tipo de liberdade, infelizmente, certo? Fátima Rodrigues coloca, boa noite, professor, e a todos. Também estou assistindo a live aqui nas Faroe Island, nos países escandinavos. Seja muito bem-vinda, Fátima. Se você me engano, você já escreveu aqui uma outra vez, já participou de uma outra live, não foi? Eu lembro de Faroe, desculpa a expressão se estou falando errado, o Faroe Islands. Eu já me lembro de alguém que teve daí, acho que deve ter sido você, né? Então seja muito bem-vinda, Fátima. O Elton coloca, somos uma sociedade extremamente competitiva, é um ego maior que o outro. É ego, influência, poder, dinheiro, tudo está misturado nisso daí. O ideal realmente seria uma sociedade onde não tem nada disso, mas vamos ver o comunismo, o socialismo. Gente, nem isso sobreviveu, nem isso, nunca deu certo. Me mostra um país que deu certo. Não deu. Na teoria é bonito. Agora, onde é que isso funciona na prática mesmo? Viver sem influência, sem poder, sem dinheiro? Só após a morte, só nas comunidades extrafísicas. E as positivas, tá? Porque tem outras também que não é bem assim, não. Tem dominação, tem poder, tem gente que é autoritário, também tem. Mas nas comunidades evoluídas, ali sim, é a harmonia, é o universalismo, é a convivência pacífica entre todos, sem armas, sem defesa, sem guerra, sem nada negativo. Mas isso só nas comunidades extrafísicas ou fora do corpo positivos, porque aqui realmente não dá. Por enquanto não, infelizmente. Natan coloca, mas a União Europeia foi uma boa ideia de segurança, a OTAN também? Olha, Natan, não pode dizer que isso foi uma boa ideia, mas a princípio está caminhando para isso. Se vai dar certo, não sabemos, mas parece que esse estado de união parece uma condição meio que natural de se acontecer. Quer dizer, os países terem menos fronteiras, terem menos dominações entre um e outro, mas isso, meu caro, se a gente fala em estado mundial, ou algo nesse sentido, não é para que 10 ou 20 anos, tá? Séculos à frente, se vier a acontecer. Porque a tendência é a gente se unificar. Veja bem, no passado era tudo tribal, era tudo tribos. Às vezes umas tribos maiores, uns impérios aqui, outros impérios ali, mas todo mundo isolado. Mas com o advento, como eu estava falando aqui, da comunicação, da interação, de tudo isso mais, então as barreiras vão diminuindo. Você antes não sabia que existia um povo, agora você sabe, você vê a tradição deles, a cultura, a religião, os valores, você vê o que dá certo num país, não dá certo no outro. Então, essa união de informação que a gente está tendo, a tendência com o passar dos séculos vá se estabilizando, vão vendo as importâncias, vão dando um valor para ver que a união dá mais resultado até financeiro do que a desunião. Então a tendência é haver uma unificação, mesmo que esses processos hoje sejam complicados, né? A própria OTAN está sucateada, a ONU é só um quintal dos Estados Unidos, manda quem tem dinheiro, quer dizer, são ainda protótipos de universalismo, a ONU, a OTAN. Então, sabe, não está longe de ser o ideal, mas assim, são esboços desse processo de união. São precários? São, mas quem sabe, vamos ver como é que as coisas vão evoluir nas décadas futuras e assim por diante, mas a tendência é as coisas se unirem, tá? O Elton coloca, eu já fui sargento do exército, caí fora faz 10 anos, via muita coisa errada. É, realmente tem. Como toda área humana tem coisa errada, tá certo? Não acho que a área da saúde tem só coisa positiva. Toda área tem seus gargalos, sua área sombria, mas realmente nessa área também. Como eu já conheci muita gente desse local, fala que tem muita coisa positiva, mas também tem muita coisa, né, lastimável e assim por diante. Entendo bem o seu posicionamento. Karina coloca, boa noite. Sobre a questão das energias, é possível evitar... Karina, que é membro aqui também, seja bem-vinda, Karina. Sobre a questão das energias, é possível evitar um assalto só por estar energeticamente equilibrado? Penso na questão da violência que existe no nosso país e como podemos evitar isso. Karina, existe sim. Parece uma coisa muito arbitrária de dizer isso, mas quanto mais nós estivermos equilibrados, conectados com coisas positivas, mais difícil vai ser estarmos predispostos a cair em algum tipo de violência,
ou a chamado acidente de percurso, tá? Então isso tudo pode acontecer. Eu já vi casos, por exemplo, da pessoa relatar, até alunos, por exemplo, relatarem que ela estava às vezes trabalhando as suas energias e aí o assaltante veio, olhou para ela, não fez nada, saiu ou desviou ou foi assaltar outra pessoa. Então, até que ponto que as tragédias da nossa vida também não têm um componente de conexão nossa, consciente e inconsciente? Então, ao que tudo indica, viu, Karina? Quanto melhor você estiver equilibrada. O que é estar equilibrada energeticamente? Veja, lembra que eu até falei num vídeo que é o PENSENE, pensamento, sentimento e energia. Os três são indissociáveis. Você não tem só energia sem pensamento e emoção. Você não tem só uma emoção que não é associada a pensamento e energia. É tudo condensado junto. Então, se as suas energias estão boas, quer dizer o quê? Que o teu padrão emocional, que as tuas ideias, teu nível ético ou cosmoético está positivo. Então, se você estiver bem, de um modo geral, é muito mais difícil, você evita, você tem muito menos predisposição a acidentes nesse sentido, tá? Com certeza. Seja físicos ou extrafísicos, seja o que for. Então, é primordial, se você puder, quanto mais equilibrada você tiver, menos brecha, menos fissura você vai dar para esse tipo de intrusão. Mas não é sinônimo de. Não estou dizendo que isso é totalmente evitável, tá? Por quê? Às vezes, Karina, tem um assediador lá, um extrafísico, um obsessor, né, uma entidade ali que detesta você. Pode ser que ela acople com um bandido que está ali perto e ele consegue influenciar ele te assaltar, mas você não deu brecha nenhuma. Você está bem, você está ótimo, mas aquele assediador às vezes conseguiu manipular alguém que é criminoso para te atacar. Entende? Isso pode acontecer? Pode acontecer. Então, a princípio, todo processo de desordem ou de algo né, dessa questão de assalto, de alguma coisa, a gente pode ter dado brecha, mas não é sempre. Há casos que é só esses seres que não gostam da gente, que tem algum tipo de revanche, de revolta, de mágoa, que querem, às vezes conseguem, né, manipular os outros para fazer mal pra gente, tá? Mas isso também pode acontecer. Mas fique bem, isso também ajuda demais, ok? O Elton coloca: se der guerra, eu sou o primeiro a fugir, se não tiver jeito. Ah, eu também, com certeza. Carla tá aí. Carla, boa noite. Há quanto tempo, Carla? Carla e Cris, boa noite, né? Eu tô brincando porque a Carla, as duas, né, são membros aqui do canais e para quem é membro do canal, né, gente, eu faço todo mês, eu tenho, nas nossas lives eu faço um sorteio de mentoria. Então a pessoa ali ganha uma mentoria para, enfim, alguma dúvida que ela quer tirar, algum problema que ela tem, vamos dizer assim, alguma conversa mais privativa, mais pessoal, a gente pode ter. Então, eu infelizmente não tenho como fazer isso para todo mundo, eu tenho uma vida para viver, tenho coisas para fazer. Então, como não dá para ter uma mentoria assim para muitas pessoas, eu estou sorteando entre os membros. Então, todo mês ali a gente faz um sorteio, né? E a Carla foi sorteada, a gente conversou hoje, né? O próprio Anderson também, membro do canal, foi sorteado, a gente conversou também recentemente. Então, assim, né? Quem quiser ali, às vezes quiser uma mentoria, como não, né, não dá para cobrar, então a gente faz sorteio para os membros, que é uma forma de selecionar o pessoal aí que está mais interessado, tá certo? Então, só para dar porquê do. Eu vi a Cris agora há pouquíssimo tempo. O Elton coloca: OTAN e ONU têm seus próprios interesses, estão longe de garantir a paz mundial. Com certeza. Como eu falei, são ainda puxadinhos de alguns países e a maioria deles sucateados, né? Nathan coloca: seria interessante se no mundo existisse uma moeda única, onde todos os países poderiam pagar o mesmo preço de um produto. Às vezes podem ter o acréscimo no valor pela distância da viagem. Então, Nathan, não sei se você chegou agora, eu estava falando recentemente das criptomoedas, tá? A gente não vai ter uma moeda única por vontade própria? Não vai ter, né? É que nem você falar que tirar o exército. Isso é fantasioso, isso é ilusão, não vai acontecer. Mas as criptos vão ser uma solução muito interessante e fora de série. Porque quem conhece sabe que esse tipo de moeda não dá para fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Você não pode, sabe, uma tecnologia que está cada vez mais forte em relação a hacker. Então, o próprio Bitcoin, ele é fora de série, ele é fantástico. Então, é uma solução, mas Bitcoin não é a única, existem várias outras moedas com outras soluções, com outros propósitos maravilhosos. O próprio Ethereum, com a questão do DeFi, que dá empréstimo, enfim, tem moedas que são para conexões entre moedas. Criptomoeda, Nathan, se você não estudou, vai estudar, é a próxima revolução, tá? Não vai ser moeda única, mas a tendência é
porque é um processo descentralizado, então o governo vai ter dificuldade de meter a mão, vai ter dificuldade de cobrar imposto, já estão cobrando, mas assim, é muito mais liberdade. Então, por exemplo, criptomoeda hoje, se você vai para o exterior, imagina todo o trâmite, você, né, ter banco, ter não sei o que, criptomoeda, meu cara, se tiver, todo mundo tiver criptomoeda, você vai ali, né, tem locais que já pode fazer saque, você pode pagar com criptomoeda, já existe, tá? Ainda está esboçando, está no começo, mas já tem. Então, o futuro nosso é criptomoeda. Se quem está nos ouvindo não sabe nada do assunto, gente, vai estudar. Até eu citei, inclusive, Natan, que na própria rua, na Ucrânia lá, por exemplo, vários milionários tiveram suas contas bloqueadas. O banco falou, ó, o governo mandou bloquear, o cara não tem como sacar o seu dinheiro. Os milionários que tinham investimento em criptomoeda estão tranquilos, por quê? Eles podem negociar, vender, pegar dinheiro, tudo tá automático. Nada mudou. Então, criptomoeda tá, a princípio, os bancos não podem controlar, o governo não pode meter a mão, é um processo fora de série. Em processo de guerra, quem tem criptomoeda, ó, olha lá na Europa, quem tá tendo, tá bem, tá tudo certo. Quem não tem, tá lascado. Por quê? Inclusive, os hackers russos, para quem não sabe, eles fizeram, antes da invasão, eles fizeram um ataque maciço aos bancos, a toda instituição, queriam forçar a população ucraniana a sacar todo o dinheiro dos bancos. E tudo para quê? Para quebrar o país, destabilizar, cyberterrorismo, né? Essa guerra cibernética terrível que esses hackers do mal, né? Porque tem hacker do bem, mas esses hackers mal intencionados fazem. Então, assim, tudo isso é processo de desestabilização. Olha só que coisa terrível. Então, agora, imagina uma pessoa que de repente veio sofrendo ataques às instituições, quer sacar o dinheiro do banco, não consegue, tudo travado. Olha só a guerra cibernética. E quem tem criptomoeda? Tá livre de tudo isso. Transcendeu, tá fora de série, entendeu? Então, um próximo passo é esse. Aí Nividal coloca, boa noite, professor. Qual a diferença entre livre-arbítrio e contingência, se houver? Livre-arbítrio é o seguinte, Ni, você vai ter livre-arbítrio dentro da contingência que você tem na sua vida. Quer dizer, dentro do contingenciamento, do meio que você vive, o que você pode fazer, até onde dá para você ir, entende? Então, uma pessoa, por exemplo, que nasceu, que está lá na Europa, está lá na Ucrânia, por exemplo, ela tem um contexto dela, o contingenciamento dela. O livre-arbítrio vai basear o quê? No que ela consegue fazer. Pensa, por exemplo, numa pessoa que nasceu lá na Alemanha, por exemplo, que a Alemanha, se não me engano, era oriental, que era fechada pelo muro, né? Que era isolada do mundo. Ela nasceu ali. Ela não pode falar, não, eu quero agora ir para outra Alemanha, passar o muro de Berlim. Não pode. Ela nasceu num local que ela estava fechada, ela estava isolada. Então o livre-arbítrio dela depende do quê? Do contexto onde ela vive, do contingenciamento, entende? Então se você está no Brasil, Eni, você tem livre-arbítrio para quê? Aí você fala assim, não, agora é o seguinte, eu quero passar um mês ah, viajando pela América. Mas às vezes seu trabalho não permite, você não tem dinheiro para aquilo, você não tem estrutura. Então você até pode querer, mas você tem condições? Às vezes não tem. Você até pode fazer, mas vai ter que se organizar, vai ter que poupar, vai ter que não sei o que, entendeu? É todo um trâmite. Então livre-arbítrio, dá pra gente fazer o que a gente quer a hora que a gente quiser? Às vezes não dá. Então é isso, dependendo do contexto, da sociedade, da família que você vive, inclusive família, viu? Tem muitos contingenciamentos que são processos familiares, tá? Então pensa bem, Anias, a pessoa ela quer estudar um assunto, ela quer mudar alguma coisa, e a família fala, não, não vai. Gente, quer estudar IQM, quer estudar experiência fora do corpo. A família, não, isso é coisa de não sei o que, não pode, você está proibido. Às vezes o marido, a mulher é muito dominador, não, esquece isso aqui, não é para você, não deixa você fazer isso. Meu bem, eu quero fazer faculdade. O marido não deixa. Isso é contingenciamento. E livre-arbítrio? Aí a pessoa vai ter que ver esse contingenciamento. A pessoa pode romper ou não? Vale a pena sair daquela situação? Ela pode até tentar, mas ela vai ter que se estruturar, vai ter que dar um jeito para sair daquilo. Entende? Então esse cerceamento pode ser maior ou menor de acordo com a pessoa, com a situação. E ela pode romper, ela pode ampliar então o seu livre-arbítrio. Agora, quem que você não pode falar mal? Quem que manda em você? Quem é que te domina? Porque lembrando, se você não pode falar mal de alguém, essa pessoa domina você. Se você não pode contrariar alguém, essa pessoa domina, manda em você. Então você não tem livre-arbítrio. Você está submisso. E aí? Tudo isso a gente tem que parar e analisar, tá certo?
Olha só, José Messias de Castro se tornou membro do canal. Bem-vindo, nosso membro do nosso cordão de prata. Seja muito bem-vindo aí, José Messias, né? Membro do canal, seja, né? Show de bola. Então, aproveite as lives e tudo mais que tem vídeos exclusivos, vale a pena. Show de bola. A Eni falou, foi o que eu pensei, agradeço. De nada, Eni. A Cris coloca, Alexandre, tem alguma movimentação no extrafísico com relação a essa guerra? Olha, desculpa, olha, Cris, em relação à guerra, sempre tem, mas o que mais força são as consciências inferiores. As comunidades extrafísicas medíocres ou inferiores, as doentias, as patológicas, enfim, essas que se influenciam, que se entranham nos processos para gerar e para criar guerra. Por quê? Porque a energia da violência, a energia da morte, a energia do desespero, do ódio, da mágoa, tudo isso são essas comunidades inferiores que acabam influenciando. Ah, mas e os seres positivos? Claro que eles também estão agindo. Você acha que não teve manobras de seres de luz, de amparadores, até de serenões, de seres super evoluídos que estavam ali tentando fazer com que a guerra não acontecesse? Com certeza. Muita energia foi jogada para que a guerra não começasse. Porque depois que começou, aí esquece. Mas há todo um movimento extrafísico dos dois lados, entende? É uma, entre aspas, guerra extrafísica. É aqueles ali, assediadores inflamando, vai, mata, faz isso, faz aquilo. Enquanto tem lá os outros, não, calma, energia pacificadora, tentando equilibrar, tentando limpar. É sempre esse confronto. E que muitas vezes um lado vence. Nesse caso, quando deu a guerra, é porque acabou ali. Porque às vezes, lembra, a guerra basta uma pessoa poderosa. E nesse caso, uma única pessoa poderosa que fez tudo isso, entende? Às vezes ela estava ali bem perturbada, bem coagida, bem pressionada e ela acabou cedendo. Então, para ocorrer a guerra, basta que uma única pessoa, que no caso ali da Rússia tem um poder total, desse a ordem. Então, uma única pessoa, uma única intencionalidade pode criar isso. E muitas vezes essas comunidades doentias caem massivamente nessas pessoas líderes para poder, às vezes, influenciá-la. Claro, ela tem os traços, os defeitos dela, não é culpa do extrafísico, mas nesse processo todo, se ele der brecha, a coisa acontece mesmo. Agora, o que a gente sabe, Cris, é que muitas guerras foram evitadas por comunidades mais evoluídas, por seres mais amadurecidos, tá? Tem muito conflito, muita guerra armada que eles conseguem, de fato, limpar e não deixar aquilo desembocar, não deixar aquilo acontecer, tá entendendo? Isso acontece. Mas nem, que a gente fala, nem tudo é poesia, nem tudo é lindo, nem tudo é maravilhoso, nem eles têm controle sobre tudo. Às vezes não dá, às vezes a coisa realmente escapa, descamba, e é como o caso aqui. Mas pode saber que sempre tem movimento em todos os lados, seja para favorecer com que a guerra realmente ecloda, como aqueles que fazem para evitar ou pelo menos que a guerra acabar. Claro que tem seres de luz ali influenciando para tentar fazer com que essa guerra acabe, termine. Tudo isso tem. É muito complicado, mas a tendência é que com o passar do tempo as coisas vão se despiorando, né? A energia vai ficando cada vez menos pior e a tendência é conseguir superar tudo isso. Mas é um processo muito complicado, realmente. Natan coloca, existiram projetores que tentaram avisar sobre possíveis guerras e acontecimentos do futuro? Nostradamus ainda é um caso misterioso. Ora, Natan, sempre tem gente que clama e diz que consegue ver, prever, isso eventualmente sempre tem, mas é muito difícil confiar, porque tem muita bobagem nesse sentido, tem muita gente que se diz pré-cognitor, sabe, acha que lê o futuro, mas não sabe nada, não lê nada, então é só cascata, é só conversas que gente que tenta e não consegue, tá? Então, por exemplo, até vou achar aqui, eu escrevi um texto que assim, tem pessoas que previram a pandemia. Se você for ver, não tem ninguém que conseguiu prever, por exemplo, a pandemia. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Então, por exemplo, deixa eu só achar aqui. Aqui, ó, o texto chama assim: algum vidente previu a pandemia? Porque veja bem, tantas pessoas que clamam, né, serem sensitivas, que clamam ver isso, saber aquilo e tudo mais, e no entanto, veja bem,
Se a gente voltar no ano de 2020, vamos ver quantas pessoas falaram: olha, o mundo vai ter isso, vai ter aquilo. Gente, ninguém viu. Ninguém. Teve um depois outro que falou que viu, mas não viu. Não, não. Tem história da carochinha. E se você olhar esse pessoal aí, astrólogo, né? Pessoal, todas as linhas aí que quer. Chega a ser, até ser engraçado. Muitos falavam assim: ó, não, 2020 vai ser um ano de muita paz, de muito trabalho, sabe? De muita. Muitos falaram assim: não, 2020, ó, tá aqui o link para quem quiser dar uma lida aqui no chat, ó. Esse texto aqui, eu só compilei vários ali que colocaram. Então, falando, não, 2020, olha, 2 mais 2 é 4, 4 anos do Sol, Sol é não sei o que, ó, tudo furado, tudo conversinha fiada, todo mundo errou, todo mundo errou. Então, um evento tão forte como que foi 2020, ninguém viu, ninguém previu, quer dizer, são supostos sensitivos, são futurólogos de Araque, né? Não vale nada. Se um evento desse a pessoa não viu, esquece o resto, guerras menores, coisas assim. Então, é, que tem é difícil ter, mas realmente não tem. Quem quiser dar uma olhada nesse texto aqui, ó, que eu coloquei no link aqui no chat, fiz um compilado assim de várias pessoas. Olha, alguns chega a dar risada. Teve até um senhor lá que até virou até meme, que ele colocou que não, o ano ia ser. Olha, tudo que ele falou foi tudo ao contrário. Acho que o João Bidu, lembrei, o nome dele é João Bidu. O João Bidu, tudo que ele falou foi o contrário. Ele até virou piada, ele até foi falar que não, que. Não sabe, tenta justificar o injustificável, né? Mas enfim, realmente pré-cognição fica muito difícil de ter, né? Então realmente nós estamos aí descabidos, estamos, melhor dizendo, não tem ninguém para representar realmente alguém que seja bom. E se alguém teve, pelo menos eu não vi falar nada, ninguém que sai do corpo, realmente não vi nada nesse sentido não, tá certo? Bom, gente, já estamos aí com quase 2 horas de live, nem era previsto ficar tão tempo assim, eu queria ficar mais ou menos 1 hora, mas acabou tendo muitas perguntas, então, de qualquer forma, eu agradeço a presença de todos, acho que foi um prazer estar aqui, falar sobre esses assuntos que são difíceis, são complicados, mas enfim, volto a dizer, né, fica aqui a sugestão para vocês darem uma olhada nesse vídeo aqui, ó, Transição da Terra, eu falo bastante sobre reurbanização, sobre várias questões, dá uma procurada aqui no canal, você vai achar que vai ser muito. Foi no começo do canal, um pouco diferente a gravação ali, mas vale muito a pena pelo conteúdo que é colocado nele e é muito atual, baseado no que a gente está vivenciando atualmente, tá certo? Bom, gente, então é isso. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, espero ter esclarecido, espero que possa ter sido informações aí que possam ter valido de alguma forma para vocês, tá certo? Então eu fico por aqui, um forte abraço a todos. As energias mais pacíficas, equilibradas e serenas para vocês. E até a próxima.